Meus irmãos, vamos dar início à pregação da palavra de Deus. A gente está cheio de alegria. É domingo e nós celebramos nesse domingo de forma muito especial, Daci, o Thanksgiving, amém? E aí você tem alguns papéis aí, eu quero pedir a você que participe. Não ache que isso é insignificante, não ache que isso é um capricho do pastor, mas tem alguns papéis, quem não pegou tem talvez na cadeira da frente. E aí pegue caneta, também tem caneta, papel aí, a nossa irmã Fernanda preparou tudo com muito carinho. E eu queria te convidar, porque isso tem tudo a ver com a palavra, tá? Então não acha que isso aí você vai usando durante a ministração. Mas eu queria te encorajar nessas linhas aí mais extensas, você escrever aí pelo menos três, mas eu te diria, tem 5 aí espaços. Motivos de gratidão. Aquilo que vem no seu coração, motivos de gratidão, pelo menos 3, gente, porque vai facilitar na nossa condução, pelo menos 3. Aqui quem nos acompanhar, você escreva aí também os seus motivos de gratidão, que isso vai ter tudo a ver com a palavra a ser ministrada. Se você estiver em casa, onde você estiver, faça isso. Vai escrevendo, meus irmãos, vou te dar aí mais 20 segundos, pelo menos 3, mas eu te pediria para escrever 4 a 5 aí, motivos de gratidão. Ninguém vai ver, você não vai ter que entregar isso para mim, para ninguém. Então, assim, fique tranquilo, fique bem tranquilo. Amém, irmãos? Deu tempo já de escrever pelo menos aí 3 ou 4? Então vamos abrir nossas Bíblias, ou a sua Bíblia, ou desbloquear o seu celular e acessar aí no seu aplicativo 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. E hoje nós vamos falar sobre graça, gratidão e glória. Hoje nós vamos falar sobre graça, gratidão e glória a partir desse texto das Escrituras em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar e depois a gente faz a leitura do texto. Deus Pai, ministra aos nossos corações nesse tempo, Senhor. Faz a tua vontade, Pai, faz o teu querer, Deus. Inunda-nos, Pai, com a tua presença, Pai. Nos ajuda, Pai, nesse mergulhar da palavra de Deus através do Espírito Santo, Pai. Que preserva as Escrituras, mas também que ilumina a nossa mente, o nosso coração através das Escrituras, Pai. Então, fala conosco, Pai. Ministra ao nosso coração. No nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus irmãos, em 1 Coríntios, antes de eu ler, só para eu contextualizar, porque a gente vai ler a partir da metade já desse capítulo, então para você não achar que está perdido aí no meio do caminho, nós vamos ler a partir do verso 5. Mas em 1 Coríntios a gente vê Paulo ali escrevendo a essa igreja amada, mas combatendo uma série de outras questões mais espirituais, morais, e ensinando a igreja. É lá que a gente tem a questão da ceia, lá nós temos questão de combate à imoralidade sexual. Então a carta de 1 Coríntios ela tem toda essa dinâmica e esse peso. E em 2 Coríntios, o que nós vamos ler aqui, nós estamos lendo, ou vamos ler o capítulo 4, mas desde o capítulo 1, se vocês forem acompanhar, mais especificamente a partir do capítulo 2, o que Paulo está fazendo aqui, Fábio, ele está defendendo ou buscando argumentar com aquela igreja a natureza do seu ministério, do seu apostolado. É como se ele estivesse sendo descredibilizado, de alguma forma ali, desacreditado ou questionado, e ele vem ali argumentando a respeito de ser um ministro do evangelho, de trazer e de expressar o ministério apostólico que tinha sido confiado a ele pelo Senhor. E aí, só para que a gente possa compreender o que eu estou falando, ele fala lá no 2:12, dizendo, olha, quando eu cheguei para pregar o evangelho, abriu-se a porta do Senhor, ou no Senhor. No verso 14 do capítulo 2, ele está dizendo, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar, e por meio de nós manifesta, e aí ele está falando dessa manifestação do reino de Deus através do ministério dele. O capítulo 3, ele inicia questionando, a gente prega a nós mesmos? Claro que não. Ou eu preciso recomendar novamente a mim e a vocês? Ele fala, não, vocês são cartas vivas. E é esse argumento que Paulo vai trazendo. Estou fazendo esse preâmbulo assim para a gente entender, porque a partir do verso 5 do capítulo 4, o capítulo que eu pedi para vocês abrirem e lerem, ele diz a partir do verso 5 o seguinte, olha, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse
que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. E aí ele fala, olha, nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, nós somos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Faltou só ele falar o quê? Estamos de pé. E aí lá no 10 ele continua dizendo, olha, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Ele está mostrando essa dinâmica do ministério. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós, ele está falando, opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como também está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou Jesus Cristo, ou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vocês, ou de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Meus irmãos, como eu falei, Paulo aqui ele vem argumentando, e acho que essa introdução ajuda a gente a entender que ele vem falando dessa dinâmica do ministério e da vida dele, e trazendo esse paralelo, como foi essa dinâmica. Olha, a gente traz a morte para que Jesus Cristo seja evidenciado, porque em nós opera essa morte, mas em vós opera a vida. Ele está dizendo, a gente se sacrifica, ou eu me sacrifiquei no meu ministério, para que vocês pudessem receber a vida do Senhor Jesus. E aí, a partir especificamente lá do verso 7, né, ele diz, olha, a gente traz isso em tesouro, esse tesouro em vasos de barro. E aí é que ele faz essa música que eu brinquei a gente cantando, que é, nós somos pressionados, abatidos, mas não desanimados. E ele traz essa questão, e ele vai arrastando isso até o seu verso 12. E aí no verso 13 ele começa e diz, olha, nós temos o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Ele fala, nós também cremos, por isso também falamos. A pergunta é, onde é que isso está escrito? Ele mencionou como está escrito. E esse salmo é o Salmo 116, lá no verso 10. Se sua Bíblia tiver nota de rodapé, se no aplicativo tiver algum comentário, você vai ver que ele vai fazer uma referência ao Salmo 116, verso 10. E esse Salmo 116, verso 10, é justamente isso. Ele está dizendo, olha, eu criei, por isso falei. E aí o Paulo pega essa ótica do salmista e ele está nos mostrando aqui como ele, irmã Alejandra, interpretava as aflições presentes do seu ministério, as dores que ele tinha passado. Ele olha para o Salmo 116 e diz, olha, assim como o salmista, um dia também estava, se você for ler o Salmo, você vai entender, o salmista também estava passando por uma aflição. O Salmo vai dizer, olha, correntes de morte me aprisionaram. Eu estava aflito, eu estava angustiado. Só que ele fala, eu criei e por isso falei. O que o salmista fala? Ele fala, eu estou aflito. E aí depois sabe qual é o verso 12 desse salmo que diz, que darei eu ao Senhor? Quem está nessa igreja há mais de 7 meses sabe, esse salmo, em nome de Jesus, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. O que o salmista está falando, ele está falando, olha, eu abri minha alma, eu estava aflito, eu estava angustiado, mas eu criei. E porque eu criei, eu falei. Quando eu falei com confiança, quando eu me abri diante do Senhor, quando eu expus a minha aflição diante do Senhor, o que eu recebi foi o favor de Deus, foi a graça de Deus, foi a abundância da mão do Senhor sobre mim. E aí o que eu darei então ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E o que Paulo está olhando, então ele olha para esse salmo e diz, eu aprendo com esse salmista. E alguns aqui vão ver se é o rei Ezequias, se era o rei Davi. Não nos interessa quem era o salmista, mas o conteúdo do salmo. E aí ele olha então e ele pega essas lentes desse salmo e diz, nós também cremos, por isso nós falamos. E ele está dizendo, por isso que eu falo das minhas aflições. Por isso que eu abro meu coração, por isso que para mim não importa, é falar que eu sou abatido, que eu sou perseguido, que nós somos um vaso de barro.
Porque nós cremos, é aí que ele fala. Então, o que nós sabemos que o verso 14, sabendo que o que ressuscitou Jesus nos ressuscitará também. Essa é a ótica que Paulo nos ensina a olhar. Então, é até bom para a gente aprender que a Bíblia não é só o Novo Testamento, como às vezes alguns tentam falar. Olha lá para o Antigo Testamento, que maravilha. O apóstolo Paulo, olhando para uma expressão do salmista e dizendo, eu aprendo com ele. E essa é a forma como eu aprendo com o salmista, eu aplico na minha vida e no meu ministério. Assim como ele fez, nós também fazemos. Nós também cremos e nós falamos. Os dois passaram por aflições. Salmista e Paulo passaram por aflições, passaram por dores, passaram por dificuldades, Diego. Só que eles decidiram agir pela fé no Senhor, pela confiança no Senhor. E aí chega o verso 15, e não se assustem, mas isso tudo é a introdução. No verso 15, a gente tem uma expressão que é maravilhosa, ele diz assim, tudo isso é por amor a vocês. Algumas expressões vão dizer que tudo isso é para o bem de vocês. Tudo isso o quê? Tudo que eu acabei de falar, meus irmãos, não preciso repetir. Tudo que está lá desde o verso 8. A tribulação, o desânimo, a perseguição, o abatimento, a morte ou a mortificação do corpo. Tudo isso, mas também o quê? A ressurreição, a esperança na glória do Senhor Jesus. Ele está dizendo, tudo isso é por um fator. Era para que a graça, repete comigo, graça. É para que a graça, multiplicada por meios de muito, torne abundante as ações ou a ação de graças, para a glória de Deus. Então, o que torna abundante as ações de graças? A dificuldade? As circunstâncias? Não. De acordo com a palavra de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, ele diz, é tudo isso para que a graça torne abundante as ações de graças. Então, nesse dia de celebração do Thanksgiving, ou de ações de graças, ou de ação de graças, eu quero lembrar, meu irmão, para mim e para você, eu fui lembrado extremamente encorajado essa semana, de algo que a gente sabe, talvez você sabe ou não, mas a gente esquece. A graça é o ponto de partida da nossa gratidão. A graça do Senhor, e eu não falo de mim mesmo, estou falando a partir da palavra, ela é o ponto de partida. Porque segundo a palavra de Deus, lá no versículo 15, ele diz o quê? Para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante. Então, de novo, eu pergunto, o que torna abundante a ação de graças? É o quê? A graça, não é a circunstância, não é o problema, não é a perseguição, não é a dificuldade, não é o abatimento, não é ser um vaso de barro, não é o tesouro, é a graça de Deus. Então, na minha e na sua vida, especialmente no dia de hoje, guarda isso no seu coração, a graça do nosso Deus é o ponto de partida na minha e na sua vida de gratidão. Para sermos gratos, nós temos que ser primeiro alcançados por essa graça de Deus. E aí Romanos 5, irmão Jefferson, nos ajuda bastante a entender, um texto maravilhoso que nos ajuda a entender um pouco mais da dimensão dessa graça. Então vai comigo em Romanos 5, abre tua Bíblia, em Romanos 5 a gente vai ler a partir do verso 1. E a partir do verso 1 nós temos o seguinte, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já estão lá, amém, irmãos? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta... Vamos lá, meus irmãos. Por quem obtivemos acesso pela fé a esta... na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, olha como está, eu acho maravilhoso esse texto, olhando a partir da ótica de 2 Coríntios 4. Porque ele acabou de falar dessa maravilhosa graça, amém? Mas a gente não vai parar aí, a gente vai continuar lendo. E aí a partir do 3 ele diz assim, não só isso, também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança é a experiência, algumas expressões vão dizer um caráter aprovado, e a experiência, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Amém? Agora continua aí no capítulo 5, Mari, vai até o verso 17.
Vai comigo no verso 17. E ele diz, porque se pela ofensa de... Meu irmão, eu quero que você leia isso com alegria. Eu quero que você olhe para esse texto com muita alegria. Que você salte de alegria em nome de Jesus. Porque se pela ofensa de um só homem, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam o quê? A abundância. Cadê ali que eu não estou vendo mais? A provisão, a imensa provisão da graça. A minha versão vai dizer, a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só homem, ou por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Verso 20 diz o seguinte, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o que aconteceu com a graça? Superabundou a graça. Aleluia, amém? Mas onde abundou o pecado, a Bíblia fala que superabundou a graça de Deus. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso. Amém, irmãos? Glória a Deus, que maravilha. Olha para esse texto, olha para Romanos 5, eu poderia pregar vários textos a respeito da graça. Mas olha para esse texto, deixa teu coração ser ancorado nessa realidade. Porque onde um dia abundou uma situação de morte, de pecaminosidade, de iniquidade, de um legalismo barato, agora a palavra fala que superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus, que ela é ponto partida na minha e na sua vida de gratidão, ela não é só um momento, mas ela é uma super graça abundante ou superabundante em nome de Jesus. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Eu e você somos marcados por esse amor de Deus derramado na sua graça, acessado pela fé em Cristo Jesus. Efésios 2, e muita gente conhece o Efésios 2:8, né, que é o pela graça sois salvos mediante a fé, mas eu queria ler a partir do verso 4, Efésios 2:4. Efésios 2:4 diz, olha, mas Deus, que Ele é riquíssimo em misericórdia. Eu estou lendo esses textos para o seu coração ser inundado por essa realidade da graça de Deus. E ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. A Bíblia fala que Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E pela graça pela graça vocês são salvos. E nos ressuscitou, verso 6, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade conosco em Cristo. Porque pela graça são salvos, ou vocês são salvos, mediante a fé, ou por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Essa é a dimensão da graça que eu e você estamos ancorados. Então, o olhar para a graça, meus irmãos, o olhar para o amor de Deus com fé, esse recebimento do Senhor Jesus nas nossas vidas, em razão da graça, da superabundante graça dele, é um grande remédio, um grande e eficaz remédio na minha e na sua vida, nos nossos tempos de desânimo. Quando a ingratidão está lá, querendo bater na minha e na sua porta. Porque as circunstâncias oprimem, porque a dificuldade vem, porque o dia mau a gente passa por ele mesmo. Porque nós muitas vezes pensamos em desanimar, porque muitas vezes nós deixamos nos abalar, porque muitas vezes nós olhamos só e falamos que nós somos mesmo esse vaso de barro frágil que quebra, mas o que Paulo está usando a expressão para mim, para você, Bruno, é que olha esse barro que parece frágil, ele é abatido, mas ele não é destruído, ele é pressionado, mas ele não quebra, e ele não faz nada disso porque ele olha para a graça de Deus de volta, ele retorna para a cruz. E aí, quando as dificuldades vêm, a gente olha para essa graça que nós já deveríamos estar sendo consumidos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas iniquidades, aos nossos delitos, nos vivificou juntamente com o Senhor Jesus. E pela graça nós somos salvos. Um coração que entende essa dimensão da graça, passa melhor
quando a dimensão dos problemas é tão grande. Um coração que entende a dimensão da graça de Deus na minha e na sua vida, a gente vai enfrentar os grandes problemas da nossa vida de uma forma muito melhor. Porque às vezes eu e você estamos vivendo uma situação que é assim. Como é que você está? Está tudo bem. E aí geralmente a gente vai nesse escape, Fernanda, para dizer, não, mas está tudo bem, os meninos estão com saúde, né? O Abe dormiu a noite toda, aleluia. Espero um dia poder dizer isso, por enquanto ainda não posso. Está tudo bem, está com saúde, tem um teto para morar, tem ali um cuscuz, uma tapioca. Amém? Aí já é abundância demais, né? Cuscuz e tapioca já... Então tem ali, a gente às vezes se confunde, e graças a Deus, mas a gente olha geralmente para o mínimo necessário e traz o conforto no nosso coração. Pastor, não está tudo top, mas tem o mínimo necessário. Só que quando esse mínimo necessário faltar, eu e você ainda temos que ir lá na graça de Deus. Porque a gente para nesse nível aqui e fala assim, Deus me deu o mínimo, está tudo bem. Quase que um contentamento ali. Mas a gente faz isso numa perspectiva, muitas vezes, material. E a graça não é material. Porque pela graça nós somos salvos. E é um grande desafio, meus irmãos, eu não estou querendo falar que é fácil. Mas no dia mau, no dia difícil mesmo, quando está tudo errado, quando as portas se fecham sobre nós, quando nada avança, nos cabe olhar de volta para dizer, pela graça eu sou salvo, eu estou melhor do que eu mereço já. Se tudo der errado aqui, eu tenho uma casa na eternidade, para a honra e glória do nosso Deus. Essa é a âncora no nosso coração. Não é errado agradecer pelas bênçãos materiais, não me interpretem mal. Não é errado ser feliz e quando o mínimo está, você ainda ser grato. Eu só quero que você desça ainda um degrau ainda mais, para entender que há uma âncora mais profunda, há um alicerce, um fundamento maior, porque o ponto de partida da minha e da sua gratidão não é o mínimo necessário para viver, mas é a graça superabundante do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Se Paulo encarou dessa forma, eu e você podemos encarar. Então fala para quem está do teu lado, que eu gosto sempre de que você seja boca de Deus, e fala assim, o Deus da graça te ama. Fala para alguém que está próximo de você, fala assim, o Deus da graça te ama. Fala assim, você tem um destino eterno com o Senhor. Agradeça, meus irmãos. Então quero que você agora olhe para o seu papelzinho de volta, e a gente vai fazer isso ao longo da pregação. Olha para o teu papelzinho de volta. E aí você vai ver que tem um ES aí, não tem? Uma coluninha ES. Isso é... Eu não queria escrever tudo, porque podia... O coração de vocês, se ele entendesse só, vocês são muito espertos. Quem sabe o que é ES? Espírito. Boa. É de Sara, né? É sobre coisas espirituais. Qual desses motivos que você agradeceu são motivos meramente espirituais? Marca aí um X. Quais desses motivos são espirituais? Deixa Deus vai trabalhando ao longo da pregação, em nome de Jesus. E aí nós continuamos, meus irmãos, porque a gente parou aqui no verso 15, dizendo, olha, porque tudo isso é para o bem de vocês, já explicamos o que seria tudo isso, amém? Já explicamos então que para que a graça, e explicamos a dimensão, pelo menos buscamos explicar de uma forma, da melhor forma possível, a dimensão dessa graça. E ela fala que essa graça, ela é multiplicada por muitos, até que se torne abundante a ação de graças. A pergunta é, como é que essa graça superabundante, ela é multiplicada? Porque se a palavra está dizendo que ela se torna, se ela aumenta, se ela transborda, como é que isso acontece, Jesus? E Paulo está então defendendo ou argumentando a respeito do seu ministério. O que ele está dizendo então é que eu sofro tudo que sofro, ou sofri tudo que sofri, para que essa graça de Deus alcance o maior número de novos convertidos, o maior número de pessoas. E é através de novas conversões que esses novos corações transformados serão também lábios que professam o quê? Gratidão. Porque se a graça é o ponto de partida, pessoas alcançadas por essa graça, agora nós temos mais pontos de partida. E se nós temos mais pontos de partida que endereçam para a gratidão, nós teremos mais corações gratos. Faz sentido, meus irmãos? Então, como é que essa graça aumenta? Aumenta à medida que ela expande, não em si, mas através da vida das pessoas.
é a revelação da graça, é a expressão da graça, é o entendimento da graça. Porque a graça de Deus ela já é abundante, mas quando ela alcança a minha e a sua vida, irmã Dulce, alcançou a do pastor Galgu, e a gente vai vendo, quando a gente se reúne, mais expressões da graça de Deus. É assim que ela vai alcançando o maior número de pessoas. Mas há uma segunda forma também que essa graça ela pode ser manifesta. E ela é manifesta através, então, das tribulações também. Porque se a gente falou que não são as circunstâncias que determinam a nossa gratidão, não é só ser alcançado por essa graça, mas essa graça ela não só nos alcança como uma graça salvadora, mas ela é uma graça que nos sustenta no meio da tribulação e da dificuldade, da opressão, do dia mau, do abatimento. Ela é a graça santificadora, regeneradora em nós. Amém? Então a graça ela é multiplicada no meio das nossas dificuldades também, irmã Deise. Porque nós estamos falando que nós somos pressionados, mas não abatidos. Nós não baixamos a cabeça, nós estamos sendo renovados. E aí então cada dificuldade, não é só a ação de graças, mas cada oportunidade ao longo dos outros dias do ano, são oportunidades para que a graça de Deus seja manifesta de forma ainda mais abundante. Amém, meus irmãos? Então que eu e você sejamos o quê? Agentes que manifestam essa graça de Deus. Porque a graça de Deus ela não nos torna só gratos, ela nos torna abundantemente gratos. E essa abundância da gratidão é no dia mau. Porque só no dia mau, para ela ainda se manifestar de forma mais abundante na minha e na sua vida. E aí talvez um dos versículos mais conhecidos sobre gratidão é 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo... Ninguém sabia que era em 1 Tessalonicenses 5,18. Mas depois que a gente falou em tudo, todo mundo já vem? Dá graças. Primeiro é importante a gente observar que não é por tudo, mas é em tudo. E aí vai realmente ao encontro daquilo que a gente está falando a partir de 2 Coríntios 4. Lá no verso 15 especificamente, onde a gente está meditando de forma mais profunda. Porque ele está dizendo, em tudo dai graça, então não é pelas circunstâncias, mas é no meio dessas circunstâncias. E aí deixa eu ser boca do Senhor aqui para cada um de nós. Você que quer, quem aqui deseja saber a vontade de Deus para a sua vida? Quem essa semana já disse assim, Deus, me fala. Eu estou perdido, né? Estou perdido, me ajuda, Senhor. Qual é a tua vontade? Vou ser boca de Deus agora para você. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Pronto. É a palavra de Deus. Desafio. Lembra sempre, o que a Bíblia manda a gente fazer é porque naturalmente a gente não faz. A 2 Coríntios 4, 15 é onde a gente está. Em tudo dai graças. Aí tem uma passagem que eu acho maravilhosa, está lá em Daniel 6. Daniel, aquele jovem que tinha sido levado, então a vida dele não estava tudo bem não, estava cativo, tinha sido tirado da sua vida, da sua cidade, da sua família e levado para servir o povo inimigo. Aí lembra que ele era excelente, que ele era um homem de Deus. E aí Deus coloca, ou Dário, na verdade, elege o que a Bíblia vai falar de 120 sátrapas, né? Ou governadores, pessoas que tinham poder debaixo ali do rei Dário. E aí, aqueles homens ficam com inveja do Daniel, porque ele era um homem temente ao Senhor. O que fazem? Elaboram lá uma maneira de sair uma regulamentação, um edito, para que não possa fazer nenhum pedido a um outro Deus, exceto a Dário. Só que aí o que Daniel faz? Ora, para onde é que ele vai? Cova dos leões. Aí Daniel 6,10, olha isso que é maravilhoso, meus irmãos. Daniel 6,10. Diz o seguinte, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, o comando de que não podia fazer nenhum outro pedido, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia, se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também de antes já fazia, ou já costumava fazer. Nenhuma circunstância mudou a gratidão nem a adoração do nosso irmão Daniel. Que isso também não mude a nossa adoração, os nossos joelhos prostrados e as nossas ações de graça.
E nós adoramos por quem nos deu. Vários salmos vão dizer o quê? Louvai ao Senhor, deem graças ao nosso Deus, o seu amor dura para sempre. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Então nós louvamos e damos graças a Deus por quem Ele é, não pelas circunstâncias. Tem algo que Deus está ministrando comigo nas últimas 3, 4 semanas. É o Senhor Jesus Cristo dando graças no partir do pão da última ceia. Se você vem de um berço católico, você sabe o momento da ceia ou do católico, como é que chama? Eucaristia, né? A hóstia, o momento na liturgia é a Eucaristia. Agora, quem sabe por que chama Eucaristia? Porque Jesus Cristo, eles pegam a partir dessa referência, a Bíblia fala que ele, tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo. Tendo dado graças, tendo Eucaristia. Dar graças. É daí que surge essa expressão da Eucaristia. Agora, o que eu acho maravilhoso é que o Senhor Jesus, depois que ele dá graças, ele parte, depois que ele toma também do cálice, ele vai para um lugar chamado Getsêmani. E lá ele ora. E a oração do Cristo não é tão fácil assim. Porque a oração dele é, se possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia fala que ele transpirava de um modo tal que saíam gotas de sangue. Lucas, na sua narração, ele vai dizer que um anjo do Senhor vinha consolar Jesus Cristo, meus irmãos. Você imagina Jesus Cristo sendo consolado? Olha o ponto da angústia do nosso Deus. E essa graça que ele deu na última ceia não era, Senhor, obrigado pelo pão, aqui material. Ele está dizendo, Senhor, eu te dou graça, esse é o meu corpo. Olha a profundidade da gratidão do nosso Deus. Não mudou a circunstância, não mudou a gratidão do nosso Deus. Ele continuou sendo dado graça. Ele está olhando para Deus o Pai e dizendo, Pai, eu te dou graças, esse é o meu corpo que é partido, o mesmo Cristo que depois estava lá chorando e orando aos pés do Pai, dizendo, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava olhando para o pão e dizendo, esse é o meu corpo. Ele está dizendo, o Senhor me fez participante desse sofrimento. Obrigado, eu te dou graças. Eu te dou graças, meu Deus. Jesus ora por 3 vezes, volta e encontra os discípulos dormindo. Até que ele diz, olha, chegou a hora, o Filho do Homem vai ser traído. Tendo dado graças, não era tão fácil assim. Essa gratidão, imagino eu, no Senhor Jesus Cristo, teve um peso maior. Mas nós não podemos mensurar a nossa gratidão pelas circunstâncias. Olha o verso 18, ele diz, não atentando, de volta para 2 Coríntios, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. As que não se veem, elas são eternas. Fala comigo, eternas. Agora tem uma outra coluninha aí no seu papel, não tem? O que tem aí nessa coluninha depois do ES? ET, né? Não é um ET, um extraterrestre, meus irmãos. É uma abreviação para eternas. Então coloca e marca com um X. Qual o motivo da sua gratidão? É um motivo eterno. Qual o motivo da sua gratidão? É um motivo eterno. Quantas dessas coisas ou desses motivos de gratidão são situações eternas? E a gente termina, então, ou vai caminhando, pode segurar os meninos aí, mas a gente vai caminhando para a parte final desse verso, que diz, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças, para a glória de Deus. Quem está comigo? Torne abundante as ações de graças para a... Vamos lá, 2 Coríntios 4,15, para vocês lerem bem bonito comigo. É o texto que a gente está meditando e mergulhando de forma mais específica. Ele diz, olha, tudo isso é para o bem ou para o amor de vocês, para que a graça multiplicada por muitos torne abundante a ação de graças, para a glória de Deus. Então, se gratidão ou a graça de Deus é o ponto de partida para a nossa gratidão, a glória de Deus é o destino final da nossa gratidão. Porque por mais que 1 Tessalonicenses 5,18 diga que essa é a vontade de Deus, é uma vontade
secundária ou uma vontade não penúltima de Deus, porque a vontade final dele é ser glorificado em meio à nossa gratidão. E ele precisa dizer: eu quero que você seja grato, você deve ser grato, você vai agradecer, mas não para o seu próprio prazer, mas para que ele seja glorificado. Para que tudo isso então leve à glória de Deus. O que Paulo está falando, ele diz: olha, eu suporto o que eu suporto, eu vivo o que eu vivo, eu batalhei o que eu batalhei, para que vocês fossem alcançados por essa graça. E para que essa graça alcançando vocês, ela resulte em ações de graças. E para que essas ações de graças tenham um destino final, que é a glória de Deus. Salmo 69:30 vai dizer: eu louvarei o nome de Deus com cânticos, proclamarei a grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que os bois, mais do que os touros. Ou seja, mais do que qualquer sacrifício. O que ia agradar ao Senhor é uma gratidão. Gratidão, então, ela tem um ponto de partida na graça, mas ela tem um destino final, que é a glória. Por isso que nós estamos falando hoje sobre graça, gratidão e glória. Então, para a gente terminar a dinâmica do papel, você tem um GL aí no final, não tem? Quantos desses motivos são para a glória de Deus? Quantos desses motivos são para a glória de Deus? Marca aí. Nós somos chamados para ser movidos a partir dessa graça, mas para levar a glória do nome do Senhor. É isso que Paulo está fazendo através de seus escritos, para aqueles irmãos, para que eles pudessem experimentar ainda dimensões maiores da graça, para que eles não se tornassem ingratos, uma ingratidão que só olha uma autoglorificação, mas para que eles trouxessem glória para o Senhor Jesus. Agora tem outros papéis aí, meu irmão, tem mais papel solto, a gente deixou pelo menos 2 em cada assento. Então, se a palavra tem ministrado algo ao seu coração, se você deseja ter mais motivos espirituais, eternos e que glorificam, tenha esse tempo com o Senhor e reescreve alguns dos teus motivos. De novo, você não vai ter que entregar isso para ninguém. Mas, de repente, se você está refletindo agora e lembrando um pouco mais da graça de Deus. Lembrando dessa gratidão que aponta para a glória de Deus. Então, pega um outro papel, faz mesmo esse exercício. A gente precisa escrever, a gente precisa ser lembrado dessa forma. Porque no dia que esse vaso de barro é batido, é chacoalhado, o que protege é a gratidão pela graça de Deus, que nos alcança. Aquele Salmo 116 que eu falei, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, sabe como é que ele termina? Salmo 116 a partir do verso 17. 116 a partir do 17, Mário. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Ele está dizendo: olha, eu vou agradecer ao Senhor, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou cumprir isso na presença de todos. Escreve teus motivos, se são os mesmos, está tudo bem. Se tem novos motivos que a partir da reflexão na palavra de Deus você encontrou, faz isso como um exercício ao Senhor. E nós queremos ter esse tempo de oração. E o primeiro convite que eu tenho para a sua vida é para que você seja alcançado pela graça de Deus. Amém? Essa graça, que onde a Bíblia fala que onde abundou o pecado, a Bíblia fala que superabundou a graça. Então vamos orar nesse tempo para que a graça de Deus inunde o nosso coração, para que outras pessoas que talvez ainda não foram alcançadas por essa graça, mas que desejam ser libertas e alcançadas por essa graça, tomem essa decisão hoje. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, pela salvação, Pai, muito obrigado, Deus. Pai, que a Tua graça, Pai, seja multiplicada nessa manhã, Deus, através de mais corações, Pai, que são alcançados pela graça do Senhor, para agradecerem ao Senhor e glorificarem ao Senhor, darem glórias ao Teu nome. Nos ajuda, Pai, a entender mais da dimensão da graça do Senhor sobre nós. Se você não entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo ainda, e você deseja entregar sua vida para Jesus hoje, se você entende que um coração plenamente grato, ele inicia
O ponto de partida dele é o olhar para a graça de Deus e o recebimento de Jesus Cristo através da fé. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, mas você deseja entregar sua vida para Jesus hoje, eu te convido. Se você de repente não tinha feito ainda essa decisão com tanta convicção, mas agora você entende. Eu preciso da graça do Senhor, porque se por um homem o pecado entrou, também por Jesus Cristo a graça superabundou. Se você deseja entregar sua vida para Jesus hoje, ou fazer esse compromisso com muita convicção, levanta a tua mão, nós queremos te conhecer. Sempre que a palavra é pregada, nós damos oportunidade. Que você possa entender. Se você já entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, que nesse dia de hoje, que aqui como igreja celebramos as ações de graça, ou o dia de ação de graças, que as nossas ações de graças elas se tornem mais abundantes no dia de hoje, porque entendemos a dimensão mais profunda da graça de Deus sobre nós. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Pai, em espírito e em verdade. No nome de Jesus fazemos isso. Amém, Deus. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.